primeiro passo aqui, vamos fazer uma revisão muito rápida dessa matemática mais elementar, do ensino básico, mas na bibliografia eu vou indicar alguns vídeos que têm uma abordagem mais completa desses conteúdos básicos. Você tem também alguns livros lá na bibliografia que abordam esse conteúdo. Tem um livro bom lá, o livro do Axler, que é pré-cálculo. O primeiro capítulo dele faz uma revisão muito boa dessa parte numérica, conteúdo dos números naturais, inteiros, operações algébricas básicas. Quem tiver dificuldade nessa parte, vale a pena dar uma olhada lá. Eu vou indicar na primeira lista de exercícios. Aí eu coloco uma lista de exercícios a cada aula, referente à matéria que a gente vai trabalhando aqui. Bom, conjuntos numéricos se dividem mais ou menos dessa forma aí, em que você tem o conjunto dos números naturais, representados por esse n, com essas duas perninhas aqui, que é um conjunto dos números que aparecem nos processos naturais de contagem. Você tem lá o 1, o 2, o 5, o 6, por aí vai alguns exemplos o 0 vai estar aqui dentro do conjunto dos números naturais. Você tem o conjunto dos números inteiros, que é representado por esse z com essas duas perninhas, que são os simétricos naturais, que aparecem nos processos de dívida e outras aplicações que tem, né? O menos 1, menos 5, menos 7 estariam aqui nesse conjunto. Então ele é um conjunto que inclui os negativos mais os naturais. Os naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Você tem o conjunto dos números racionais, que são as frações, e as frações negativas, as simétricas. Além das dízimas periódicas, que você pode converter em frações. Lá nesse primeiro capítulo do livro do Axler aborda isso muito detalhadamente. Então você tem que o conjunto dos números naturais ele está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, e os racionais contém tudo isso. E você tem o conjunto dos números irracionais, que são aqueles que não podem ser expressos a partir de fração, cuja soma de todos esses conjuntos forma o conjunto dos números reais. Então seriam as dízimas não periódicas. A gente trabalha alguns números irracionais muito comuns em matemática, que eles acabam ganhando símbolo para eles próprios. A gente trabalha muito π na matemática básica, né? Aqui no cálculo a gente vai ver um outro número irracional que é muito importante, que é o número de Euler, que normalmente é representado por essa letra E. E fora desse universo aqui que a gente vai trabalhar no cálculo, tem ainda o conjunto dos números complexos, que seriam aqueles em que você dá significado a raízes de índice par de números negativos, o que não pertence aos números reais. Então você vai ter possibilidade de dar significado a isso, mas isso está fora do nosso escopo aqui do curso. Nosso curso é o curso do cálculo real. E você tem aquilo que está fora da matemática, né, que seriam as divisões por zero. Isso aqui não existe dentro da matemática. O conjunto dos números reais, eles podem ser representados em uma reta numérica. Se você estabelece uma unidade de medida, todo número real vai ter uma representação na reta real. Se você estabelece uma origem e um sentido, o número 1 vai estar uma unidade para cá, o número 3 vai estar mais para cá, o número menos 2 para cá, o número raiz de 2, que é mais ou menos 1,4, vai estar aqui assim, o número π vai estar 3,14 aqui. Então todo número real tem um pontinho lá na reta real que representa ele, todo pontinho na reta real vai ter um número real que está ligado a ele, fazendo uma relação que a gente chama de uma relação biunívoca entre os números reais e os pontos de uma reta real. Dito isso, a gente pode estabelecer relações entre conjuntos numéricos. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto A, que contém os elementos menos 3, menos 1, 0, meio, 1 e 5. E tem um conjunto B, vou chamar aqui de conjunto B, que contém os elementos 9, 1, 0, 1 quarto e 27. Eu posso ligar esses elementos desses conjuntos a partir de uma regra. Por exemplo, se eu chamo aqui os elementos do conjunto A de elementos x e os elementos do conjunto B de elementos y, eu posso relacionar esses elementos a partir de uma regra ou de uma lei de correspondência, tal que, por exemplo, o y seja igual ao x2. Ou seja, o elemento desse conjunto aqui vai ser o quadrado do que está lá no primeiro conjunto. Dessa forma, eu posso relacionar o menos 3 ao menos 3 ao quadrado, que no caso vai ser 9. Posso relacionar o menos 1 ao menos 1 ao quadrado, que no caso vai ser 1. Posso relacionar o 0 ao 0 ao quadrado, que dá 0.
Posso relacionar o meio ao quadrado, que dá 1/4. Posso relacionar o 1 ao 1 ao quadrado, que também dá 1. Posso relacionar o 5 ao 5 ao quadrado, no caso não tem lá. Então esse 5 não vai estar relacionado a ninguém por essa regra. E aí eu estabeleci uma relação entre esses dois conjuntos. Eu liguei os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B a partir de uma regra estabelecida, de uma lei de correspondência. E o resultado dessa relação entre esses conjuntos pode ser exposta, por exemplo, como um conjunto de pares ordenados. Pares ordenados por quê? Porque eu vou ordenar da seguinte forma, em que o primeiro elemento eu coloco o elemento x, que sai do primeiro conjunto, e o segundo elemento eu coloco o elemento y, que sai do segundo conjunto. Então, dessa forma, eu consegui os pares ordenados menos 3 ligado ao 9. Então, menos 3 está ligado ao 9. O par ordenado menos 1 está ligado a 1. Então, menos 1 está ligado a 1. O 0 está ligado ao 0. O meio está ligado a 1/4. Então, eu consigo o par ordenado meio e 1/4. E o 1 está ligado a 1. Então, esses pares ordenados aqui, eles são resultado, esses pares ordenados são resultado da relação entre o conjunto A e o conjunto B, mediados por essa regra, que liga os elementos x do A nos elementos y do B. Normalmente, quando a gente faz uma relação entre dois conjuntos, esse primeiro conjunto aqui é denominado domínio da relação. E esse segundo conjunto é denominado contradomínio. Contradomínio da relação. E essa aqui é a lei de correspondência. Entre os elementos. Então, para a gente ter uma relação entre os conjuntos, precisa de dois conjuntos, uma lei de correspondência, e o resultado disso, os conjuntos foram conjuntos numéricos, vão ser uma série de pares ordenados que saem dessa relação. Vou pegar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho esses dois conjuntos aqui. Tem um conjunto A e um conjunto B, e vou fazer uma relação entre eles. Então, esse aqui vai ser o meu domínio, da minha relação, e aqui vai ser o meu contradomínio da relação entre esses dois conjuntos. Eu vou ligar eles a partir de uma regra. Aqui tem os elementos x, os elementos y. Vou ligar, por exemplo, tal que o y seja igual a 2x. Então, se eu faço isso, todo elemento que vai estar ligado ao seu dobro. Então, o menos 1 vai estar ligado a 2 vezes ele, que dá menos 2. O 0 vai estar ligado a 0 vezes 2, que é 0. O 1 vai estar ligado a 1 vezes 2, que dá 2. O 2 vai estar ligado ao 2 vezes 2, que dá 4. E o 3 vai estar ligado ao 3 vezes 2, que dá 6. E o 9 não está ligado a ninguém, que não está por essa regra aí. Essa relação aqui ela tem uma particularidade. Observem que todo elemento do domínio, está relacionado a apenas um elemento do contradomínio. Há apenas um. Então, todo elemento do domínio, então não sobra ninguém, todo elemento está relacionado a apenas um elemento do contradomínio. Quando isso ocorre, quando essa relação é dessa forma, em que todo elemento do domínio está relacionado a apenas um elemento do contradomínio, isso significa que não sobra ninguém no domínio, não tem nenhum domínio que tem alguns pontinhos lá e tem um sobrando que não está ligado a ninguém. Então, todo elemento, aconteceu aqui, está ligado a apenas um, significa que não tem um elemento ligado a dois elementos do contradomínio. Então, quando isso aqui não ocorre, quando ocorre essa relação, todo elemento do domínio está relacionado a apenas um elemento do contradomínio, essa relação ela recebe um nome especial. Essa relação é chamada de função. Então, uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos em que todo elemento do primeiro conjunto está relacionado a apenas um elemento do segundo conjunto. E a gente fica definida a função. A partir dessa definição, fica claro por que encontrar o domínio de uma função tem certos passos que às vezes a gente nem reflete sobre o que está fazendo. Por exemplo, se eu tenho uma lei de correspondência lá na função y igual a 1 sobre x, quem que seria o domínio dessa função? Seria o x diferente de zero. Por quê? Porque se eu deixar no domínio dessa função aparecer o elemento, por exemplo, 2, se é uma função que liga reais em reais, ele vai encontrar aqui um 1 sobre 2. Se eu deixar aparecer o menos 5,
ele vai encontrar aqui o menos 1 sobre 5. No entanto, se eu deixar aparecer o zero aqui nesse domínio, se eu deixo o zero aparecer no domínio, ele não vai encontrar do lado de cá 1 sobre 0, porque isso aqui não existe. Então, você não pode deixar, você tem que excluir o zero do seu domínio para que isso aqui seja uma função, para que todo elemento do primeiro conjunto esteja ligado a um elemento, apenas um elemento do segundo conjunto. Então, esse todo seria furado aqui, você deixa o zero, por isso que o domínio dessa função seria x diferente de zero. Essa função aqui, para que eu tenha todo elemento do primeiro conjunto esteja ligado a apenas um do segundo conjunto, todo elemento do domínio seja ligado a apenas um do contradomínio, o que não pode acontecer aqui, como é uma raiz de índice par, é uma raiz quadrada, é aparecer números negativos. Porque se eu deixo aparecer o 2 aqui, eu vou encontrar lá o raiz de 2, se for uma função de reais em reais. Se eu deixo aparecer o 4, eu vou encontrar lá o raiz de 4, no caso é 2 também. No entanto, se aparece aqui o menos 1, eu não vou encontrar aqui dentro do universo dos reais o raiz de menos 1. Isso aqui é um número complexo que sai dos reais. Então, para que isso aqui seja uma função, para que não fique sobrando elemento aqui, eu tenho que excluir o que não pode aqui. E no caso é a condição de existência dessa expressão dentro dos números reais. Então, o domínio dessa função seria todo valor de x que seja maior ou igual a zero. Ele pode ser zero aqui dentro, a raiz de zero dá zero. Então, o domínio dessa função seria todos os valores que podem aparecer aqui positivos, porque é uma raiz de índice par. E em raiz de índice par, dentro do mundo dos reais, você não pode aparecer número negativo lá dentro. Nessa letra C aqui tem as duas interdições juntas. Você tem uma raiz de índice par, no caso aqui é a raiz de índice 4, e você tem uma fração, em que não pode aparecer zero aqui embaixo. Então tem duas condições que tem que acontecer. O 1 menos x tem que ser diferente de zero, porque não pode dar zero no denominador da fração. E o 1 menos x tem que ser positivo, porque não pode dar número negativo dentro de raiz de índice par. Quando eu junto isso aqui, apenas 1 menos x maior que zero já me satisfaz a condição. Ela não vai dar nem zero aqui embaixo, tem número negativo dentro de uma raiz de índice par. Assim, resolvendo aqui essa expressão, eu posso subtrair menos 1 dos dois lados, vai ficar menos x maior que menos 1. Multiplicando menos 1 vai ficar x, ao invés de ser menor que 1. Esse aqui é o domínio dessa função. Então, toda vez que você tiver um número maior que 1, você vai ter uma expressão satisfeita aqui nessa função. Sobre a questão da representação das funções, se eu tenho aqui, por exemplo, esse conjunto A, esse domínio da função com os elementos 0, 1 e 3. E tem aqui o contradomínio com os elementos 0, 1 e 9. Vamos supor que eu vou associar aqui os elementos x do domínio, os elementos y do contradomínio, a partir da seguinte lei de correspondência, que o y seja igual ao x ao quadrado. Então, o 0 vai estar ligado ao 0 ao quadrado, que é 0. O 1 vai estar ligado ao 1 ao quadrado, que é 1. E o 3 vai estar ligado ao 3 ao quadrado, que é 9. Então, você tem aqui uma função, todo elemento do domínio está ligado a apenas um elemento do segundo elemento do contradomínio. Então, é uma função. E essa seria uma forma de representar ela. Uma outra forma de representar é esboçar os pares ordenados que resultam dessa relação. Então, eu tenho aqui que essa relação poderia me resultar vai me resultar os pares ordenados 0, 0, primeiro elemento do x, segundo elemento do contradomínio. Vai me resultar o par ordenado 1, 1, 1, 1. E vai me resultar o par ordenado 3 e 9. Então, essa aqui seria uma outra forma de representar o resultado dessa relação entre esses dois conjuntos mediados por essa lei de correspondência. Esboçando os pares ordenados. E uma terceira forma, além dos balãozinhos aqui, além do esboço dos pares ordenados, seria graficamente. Eu posso colocar os elementos do domínio aqui num eixo horizontal, seja aqui o meu domínio, o eixo x, onde eu vou ter lá o elemento 0, que é esse aqui, o x. O elemento 1 vai estar aqui uma unidade de distância do 0, e o elemento 3, que vai estar mais ou menos aqui. E eu posso dispor os elementos do conjunto y em um eixo vertical, que vai ter o seu elemento 0 aqui também, esse aqui é o 0 do y. O elemento 1 vai estar aqui, e o elemento 9 vai estar, que ficou um pouco fora de escala, estaria ali em cima. Vamos supor que ele está aqui. E uma forma de representar essa relação entre os dois conjuntos seria ligando esses elementos. O 0 ao 0, que seria esse pontinho aqui, ele representa esse par ordenado, ou essa relação entre os dois elementos. O elemento 1, 1, que pode ser representado assim, ou por esse pontinho aqui, no plano cartesiano. E o elemento 3, 9, que pode ser representado
pela relação, pela ligação direta entre esses dois números, pelo par ordenado que simboliza elas, ou por esse ponto aqui. Esses 3 pontos seria uma outra forma de esboçar o resultado da relação entre esses dois conjuntos mediados por essa regra. Então você tem um esboço, um esboço aqui, é quase um rascunho, a gente normalmente não usa, isso é pouco prático, né? Você tem aqui o esboço dos pares ordenados, você tem uma forma gráfica, num plano cartesiano, de expressar essa relação. Normalmente a gente não opera muito com funções com elementos discretos, com elementos finitos, assim, com alguns elementos que você possa fazer ligação com setinhas. Normalmente a gente liga conjuntos com infinitos elementos em infinitos elementos. Por exemplo, vamos supor esses dois conjuntos aqui. Você tem aqui um domínio em que tem todos os números reais entre 1 e 2. Então, percebe que tem infinitos números. Entre 1 e 2 tem infinitos números reais. E você tem aqui um contradomínio também com infinitos números, que são todos os números reais entre 1 e 6, que também são infinitos, são elementos infinitos. E eu quero ligar os elementos x nos elementos y a partir da seguinte regra. Deixa eu ver qual regra seria. Pode ser y igual a x ao quadrado mesmo. Y igual a x ao quadrado. Então, o 1 vai estar ligado a 1 ao quadrado, o 1,1 vai estar ligado a 1,1 ao quadrado, o raiz de 2 vai estar ligado ao raiz de 2 ao quadrado e por aí vai. Todo elemento aqui entre 1 e 2 real vai estar ligado a todo elemento aqui entre 1 e 6 real. Então percebam que aqui vai gerar infinitos elementos, que não dá para você esboçar nem com as setinhas e nem com o esboço dos pares ordenados, porque são infinitos pares ordenados. Para esse tipo de relação, a parte gráfica, a representação gráfica é muito prática. Então você pode aqui esboçar o seu domínio sendo todos os números reais entre 1 e 2, que vai me dar entre 1 e 2 todos os números reais. Então são todos esses pontinhos aqui, seriam um elemento daquele conjunto A, daquele conjunto do domínio. E você pode esboçar os elementos do conjunto B, do contradomínio, aqui no eixo Y, que seria o seu contradomínio da função, que são todos os números entre 1 e 6. Uma forma de representar isso seria isso. Essa expressão aqui, todos os reais entre 1 e 6, pode ser esboçado aqui no plano cartesiano. Todo pontinho aqui entre 1 e 6 vai ter um número ligado a ele que vai estar lá dentro daquele conjunto. E eu vou pegar os extremos aqui para a gente ver o que acontece. O elemento 1 vai estar ligado a 1 ao quadrado, então esse primeiro pontinho aqui, o elemento 1 vai estar ligado a 1 ao quadrado, que é 1 também. E o último elemento, o elemento 2, vai estar ligado ao 4, que está aqui mais ou menos no meio. O elemento 4 está aqui. Então eu tenho que esse último elemento aqui da nossa relação vai ser esse pontinho. E entre esses dois pontos tem uma infinidade de pontinhos que saem dessa relação entre esse conjunto e esse, mediados por essa regra. E quando a gente vai colocando esses pontinhos no plano cartesiano, eles vão formando figuras, vão formando gráficos, que a gente usualmente chama de gráfico de função. Nesse caso aqui vai ser um pedaço de parábola, mais ou menos assim, em que o gráfico de uma função, então, nada mais é do que um conjunto de infinitos pontinhos que resulta de uma relação entre dois conjuntos numéricos mediados por uma regra. E analisar esse gráfico diz muito da regra, diz muito das relações que essas regras impõem. Para a gente esboçar isso simbolicamente de forma mais prática, vamos fazer uma revisãozinha aqui dos intervalos reais. Como representar intervalos de números reais, ou seja, de infinitos números, simbolicamente de forma mais prática. Então, por exemplo, se eu quero pegar todos os números reais entre um valor A e um valor B. Eu quero representar todos esses números aqui, entre A e B. Uma forma seria falar todos os elementos de x, tal que A seja menor ou igual a x, seja menor ou igual a B. Mas existem outros símbolos. Por exemplo, você tem o símbolo de intervalo em que você coloca um colchete quando você está incluindo o extremo e o início desse intervalo, e outro colchete quando você está incluindo o outro extremo. Por exemplo, se eu não estivesse incluindo o A e estivesse incluindo o B, se eu quisesse todos os números entre A e B, mas sem incluir o A, eu não quero o A, mas eu quero incluir o B, eu poderia escrever aqui todos os elementos x ou todos os elementos y que estejam entre A e B, não incluindo A, mas incluindo B. Essa seria uma forma de representar pela desigualdade. Eu posso usar esse símbolo aqui, em que quando eu estou incluindo o número é um colchete, quando eu não estou incluindo é um parêntese. Então, esse símbolo aqui me diz o quê? Me diz que eu quero todos os números entre A e B, excluindo A e incluindo B. Excluindo A e incluindo B.
Mesma coisa digo aqui, todos os elementos entre A e B, todos os números reais entre A e B, sem considerar o A, mas considerando o B. Uma outra forma, alguns livros também usam desse parênteses aqui que indica um número que você está excluindo do seu intervalo, é um colchete virado. Eu também poderia representar isso assim, ó. A, B. Significa todos os números reais entre A e B, excluindo A e incluindo B. Então, tanto faz essa representação ou essa aqui que é equivalente, apenas quando tem parênteses, você tem um colchete virado. Você também tem um símbolo para você representar, por exemplo, todos os números maiores que A. Você tem aqui, todos os números maiores que A. Também são infinitos números. Uma forma de representar isso seria, se eu tem aqui os números x, seria x maior, no caso aqui como eu estou incluindo A, a bolinha fechada, x maior é igual a A. Esses são todos os números maiores que A. Está aqui representado nessa expressão. Nessa forma aqui de notação de intervalo, a gente coloca o começo do intervalo. No caso que eu estou incluindo ele, vai ser um colchete fechado. E como ele não tem fim, a gente coloca o símbolo de infinito e um símbolo de intervalo aberto, porque no infinito você vai ser sempre, algo potencialmente sempre maior. Não para num ponto. Ou poderia também ser representado assim. Mais infinito e um colchete virado ao invés do parênteses. O parênteses e o colchete virado eles são equivalentes. Então, esse símbolo aqui representa todos os números reais maiores que A. Esse aqui também, começando no A, incluindo ele. E a mesma coisa aqui. Ou você poderia pegar todos os números reais menores que um B. Só que eu não quero o B, quero uma bolinha aberta. O B está aqui. Quero todos os números reais menores que B. Uma forma de representar isso aqui seria todo x, tal que x seja menor que B, não menor ou igual, porque eu não quero B. Na forma de notação de intervalo, seria vem lá do menos infinito, né, do infinitamente pequeno, então vem do menos infinito, aqui tem que ser sempre aberto, quando é no símbolo infinito, até o B, onde eu não estou incluindo o B também. Quando eu não estou incluindo, eu coloco um parênteses. Ou, viria lá do menos infinito, a notação alternativa, quando você tem um intervalo aberto, é você colocar um colchete virado, até o B e um colchete virado. Então, isso aqui diz a mesma coisa, todos os números menores que B, todo número vem lá do menos infinito até o B, sem incluir o B, então, todo número menor que B, e aqui é o equivalente. Então, são formas de representar intervalos reais de números infinitos, de modo a tornar mais prático essa expressão. Vamos ver aqui o gráfico de uma função. O que a gente pode extrair dele? Se você, observando o gráfico de uma função, você tem aqui uma relação entre x e y, que tem uma lei de correspondência qualquer. Quando você vai ligar os elementos, você consegue um gráfico assim. Vamos supor que comece aqui no A, termine aqui num B. Observar o gráfico dessa função nos diz muitas coisas. A gente, basicamente, boa parte do nosso curso vai ser estudar isso. O que o gráfico de uma função informa sobre ela. E uma coisa importante que ele informa aqui é o seguinte, que quando eu pego valores de x daqui até aqui, ó, e aplico isso lá na lei de correspondência, ele me gera valores de y positivos. Por que eu sei disso? Porque está acima do x, ou seja, são valores de y todos positivos. Pelo meu raciocínio, quando eu pego valores de x daqui até aqui, ó, esses valores aqui, ele me gera valores de x negativos. Então, aqui na parte de baixo do eixo x, são valores de y que estão negativos. E pelo mesmo raciocínio, se eu pego o valor de x daqui até o b, aqui tem valores positivos. Ou seja, dá para eu estudar o sinal de uma função observando o seu gráfico. E isso vai ser muito importante porque a gente vai ver a seguir. Então, eu vou ver o gráfico de algumas funções a partir da sua lei de correspondência para a gente fazer esse tipo de estudo de sinal. Bom, a primeira função que a gente vai ver, para a gente fazer esse estudo de sinal que eu quero trabalhar aqui, mais do que o gráfico da função, é a função do primeiro grau, que é expressa por uma relação de primeiro grau, onde a maior potência de x aqui é 1. No caso, ax mais b, sendo a uma constante, b uma constante. Essa função do primeiro grau, também chamada função linear, dependendo da forma dela, pode ser chamada de função afim. O gráfico que ela gera, quando você faz uma relação entre dois conjuntos mediadas por essa regra aqui, é sempre uma reta. Vocês vão estudar isso com mais detalhes lá em geometria, porque com a expressão do primeiro grau gera sempre uma reta. Normalmente o começo do curso de geometria é isso. Mas dado um gráfico, uma função desse tipo, o resultado gráfico de uma relação entre dois conjuntos numéricos reais baseados nessa regra é sempre uma reta. E observar essa reta nos diz muito sobre a função. Quando esse A é positivo, quando o que multiplica x é positivo, essa função é função crescente. Quando A é positivo, você tem que o f é crescente. Ela é subida assim. Subida. E quando esse A é negativo,
ela é uma função decrescente. Quando você tem um A negativo, você tem uma função decrescente. Então, observar o sinal desse parâmetro A ali que está multiplicando x na função do primeiro grau, nos diz se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. Outra coisa é esse pontinho onde ela corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Também é possível observar ali analisando a expressão. Então, ela vai cortar o eixo y quando o x for zero. Quando o x é zero, isso aqui corta no b. Né? Quando o x é zero, vai ficar a vezes zero mais b dá b. Então, ela sempre corta o eixo y no pontinho b. Corta o eixo y no valorzinho b. Então, você observando esse valor, que sabe onde ela corta em y. E ela corta o eixo x quando o y é zero. Né? Você tem a expressão y igual a x mais b. Quando o y é igual a zero, você vai ter que o ax mais b vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Ou você vai ter que o ax vai ser igual a menos b, passando b para o lado de lá que estão trocados. Ou x vai ser igual a menos b sobre a. Então, se você vê aqui o b e o a da expressão, você vai saber onde ela corta o eixo x, que vai ser sempre nesse menos b sobre a. Então, sabendo esses parâmetros ali da função do primeiro grau, você sabe, se for uma função do primeiro grau, a primeira coisa, você já sabe que ela é uma reta. Observando o sinal, você sabe se ela é crescente ou se ela é decrescente. E sabendo o a e o b, você sabe onde ela corta os eixos. E isso é interessante por quê? Porque eu consigo observar como se comporta o sinal do y em relação ao x, observando o gráfico. Se eu tenho um gráfico desse tipo, em que ela corta aqui no menos b sobre a, eu sei que valores de x, além desse menos b sobre a, me gera valores de y positivos, acima do eixo x. E valores de x menores que o menos b sobre a aplicado nessa expressão, me gera valores de y negativo. Então, eu faço um estudo de sinal dessa expressão observando o gráfico. Vamos pegar um exemplo aí de uma função linear. Caso tenha um f de x igual a menos 2x mais 3, né? Você tem aqui um y igual a f de x, tanto faz escrever o y como f de x. A gente já sabe que essa é uma função linear, consequentemente o gráfico dela vai ser uma reta. Como que multiplica x é negativo, o azinho aqui é negativo, ela é uma função decrescente, uma reta decrescente. A gente já sabe onde corta o eixo y, que no caso aqui é o 3, ela corta no b. A gente já sabe onde vai cortar o eixo x vai cortar no menos b sobre a, que nesse caso aqui vai ser menos, o b é 3, sobre a, que é menos 2, vai ser no ponto 3 meios. E tudo isso aí a gente tem de informação só observando essa função, quem é o a, quem é o b. Então, eu sei que o gráfico dessa função é uma reta decrescente que corta o eixo x no ponto 3 meios, o eixo y no ponto 3, e, consequentemente, ela tem que ser decrescente para passar por esses dois pontos. Vai ser uma reta mais ou menos assim. Então, uma reta decrescente que passa aqui no ponto 0,3 e no ponto 3 meios e 0. Observar o gráfico dessa função é importante do ponto de vista do estudo de sinal, porque a gente observa que antes do 3 meios, se eu pego valores de x menores que 3 meios e faço essa continha aqui, eu verifico que o valor de y tem que ser positivo. O f de x tem que ser um número positivo. Por quê? Porque ele é a segunda coordenada de um ponto que está acima do eixo x. Então, eu já sei que qualquer valor menor que 3 meios que eu colocar aqui e fizer esse cálculo, o resultado vai ser um número positivo. E qualquer valor maior que 3 meios que eu colocar aqui no lugar do x, fizer esse cálculo, menos 2 vezes ele mais 3, tem que ser um número negativo. Por quê? Porque ele vai ser a segunda coordenada de um ponto que está abaixo do eixo x. Ele vai ser a coordenada y, um ponto que está abaixo do eixo x. Então, observar o gráfico da função nos permite estudar o sinal. Observando o gráfico de uma reta, eu sei que o que está acima do eixo x vai dar valores positivos e antes e depois do valor aqui da raiz vai ser um valor negativo. E é esse o ponto que eu quero trabalhar aqui para a gente poder aplicar em alguns cálculos algébricos. Essa relação entre gráfico e álgebra que é o meu ponto dessa aula. Vamos resolver essa inequação. Vamos fazer isso agora, resolvendo essa inequação. Eu posso resolver essa inequação de duas maneiras. Eu posso resolver da forma habitual, que seria isolando o x. Como é que eu isolo o x nesse caso aqui? Eu subtraio 8 dos dois lados, que eu passo 8 com o sinal trocado, que é o que a gente faz de forma mais prática. Mas, na verdade, você está subtraindo 8 desse lado, subtraindo 8 desse lado. Vai ficar menos 3x menor ou igual a menos 8. Eu passo o 3 dividindo, ou divido por 3 dos dois lados, vai ficar menos x menor ou igual a menos 8 terços. E aí eu multiplico por menos 1 dos dois lados. Lembrando que uma inequação, quando eu multiplico por menos 1 dos dois lados, eu tenho que trocar o sentido do sinal de desigualdade.
Então, ao invés de ficar menos x menor que menos 8 terços, vai ficar x maior ou igual a 8 terços. Esse é o resultado dessa inequação. Ou seja, qualquer valor de x maior que menos 8 terços que eu colocar aqui, essa continha vai me resultar num valor menor ou igual a zero. Eu posso fazer, vou fazer uma forma mais longa aqui, mas que vai ser útil para outros tipos de cálculo que a gente vai fazer. Eu quero fazer uma análise gráfica dessa inequação. Eu quero abordar essa inequação aqui do ponto de vista gráfico. E eu observo que essa expressão aqui, ela é uma expressão do primeiro grau. Eu poderia associar isso a uma reta. Eu poderia associar isso a uma função y igual a 8 menos 3x. Se eu tivesse essa função aqui, y, cuja a lei de correspondência fosse essa, eu já sei de cara que ela é uma reta decrescente, que corta os eixos onde? Olha, eu corto o eixo y no ponto 8 e corto o eixo x quando isso aqui for zero. Quando o 8 menos 3x for igual a zero. Ou quando o menos 3x for igual a menos 8, ou quando o x for igual a 8 terços. Então, eu já sei que essa aqui é uma retinha decrescente. Essa expressão aqui do primeiro grau, ela pode ser representada do ponto de vista gráfico como uma reta decrescente que corta o eixo no ponto 8 terços e 8. Seria uma reta assim. Ela corta aqui no ponto 8 e 8 terços. É uma reta desse tipo. Aqui onde aqui é o 8 e aqui é o 8 terços. E essa retinha aqui, ela é a representação gráfica dessa expressão. Y igual a 8 menos 3x. Que é exatamente o que eu tenho aqui na minha inequação. Por que é interessante eu ter a representação gráfica? Porque eu também consigo responder essa inequação observando o gráfico. O que eu observo nesse gráfico aqui? Que quando eu tomo valores de x menores que 8 terços, eu tenho um valor de y respectivo positivo. Porque ele é a segunda coordenada de pontos que estão acima do eixo x. E se eu tomo valores de x maiores que 8 terços, o resultado são valores negativos. Então, eu sei estudar o sinal dessa expressão aqui só observando o gráfico. Eu sei que se eu pego valores de x menores que 8 terços, fica positivo, e maiores que 8 terços, fica negativo. Qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte: quando que isso aqui é menor ou igual a zero? Ou seja, é negativo. E aqui, observando o gráfico, eu sei que é quando valores de x forem maiores que 8 terços. O resultado dessa equação vai ser com o valor de x maiores que 8 terços. Mas como eu quero que sejam maiores ou iguais a zero, eu incluo aqui 8 terços, que é o mesmo resultado. Então, tanto faz você fazer a análise algébrica, você fazer a resolução algébrica, como uma análise gráfica dessa expressão aqui, o resultado vai ser o mesmo. No entanto, essa análise gráfica ela ajuda para alguns tipos de inequação. Por isso que é bom a gente, apesar dela ficar mais longa para uma inequação tão simples, para inequações mais complexas ela pode ajudar. Por exemplo, vamos fazer algumas inequações em que eu vou abordar os termos que aparecem lineares, os termos do primeiro grau, de forma gráfica. E observando o gráfico, eu vou falar quando é maior ou menor que zero. Vou fazer aqui um primeiro exemplo. Essa inequação x menos 2, que multiplica 3 menos 4x. Então, observe que eu tenho aqui um produto de duas expressões do primeiro grau. Eu poderia distribuir esse termo aqui e construir uma expressão do segundo grau. No entanto, vamos fazer separado. Vamos analisar cada termo desse separadamente, lembrando que cada termo desses são expressões do primeiro grau. Eu posso associar esse x menos 2 com uma retinha. Y igual a x menos 2. É uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. E posso associar essa expressão aqui, 3 menos 4x, com uma outra retinha. Vamos estudar isso separadamente, depois a gente junta para fazer a análise que está pedindo aqui. Quanto que esse produto fica negativo, fica menor ou igual a zero. Então, a primeira expressão aqui, y igual a x menos 2, eu posso associar uma reta crescente, que corta o eixo y menos 2 e o eixo x quando isso aqui for zero. Ela vai cortar o eixo x quando? Quando o y for igual a zero. Quando o y for igual a zero, vai ficar x menos 2 igual a zero, ou x igual a 2. Então, eu tenho que isso aqui é uma retinha que corta os eixos no eixo y no menos 2 e o eixo x no 2. Então, a retinha assim, ó, que corta aqui no menos 2 e corta aqui no 2. Essa aqui é a representação gráfica dessa expressão do primeiro grau. Qual foi a vantagem de eu fazer essa representação gráfica? Bom, eu observo exatamente quando ela é positiva e quando é negativa. Ela é positiva com x maior que 2 e ela é negativa com x menor que 2.
Se eu pego o valor de x menor que 2, a expressão fica negativa. Então eu sei como se comporta o sinal desse parêntese aqui. Quando eu pego o valor de x maiores que 2, ele fica positivo. Quando eu pego o valor de x menores que 2, ele fica negativo. Então já sei como se comporta o sinal disso aqui. Vamos fazer o estudo gráfico dessa outra expressão, associando ela a uma retinha. É uma expressão algébrica que eu posso construir uma retinha que representa ela. Já sei que ela corta o eixo y no 3, o eixo x vai ser quando o y for 0. Se eu pego o y igual a 0, isso aqui vai ficar 3 menos 4x igual a 0, menos 4x igual a menos 3, menos x igual a menos 3 quartos, x igual a 3 quartos. Então, ela corta o eixo x no ponto 3 quartos. Então, vai ser uma retinha, que eu já sei que é decrescente. Por quê? Porque o que multiplica x aqui é negativo. Corta o eixo y no ponto 3 e corta o eixo x no 3 quartos. É uma retinha mais ou menos assim. Corta o eixo x no ponto 3 e o eixo y no 3 e o eixo x no 3 quartos. Mais importante do que onde ela corta no eixo y são os sinais que eu quero saber ali. Observando essa retinha, que nada mais é do que a representação gráfica dessa expressão algébrica aqui, eu observo que se eu tomo o valor de x menores que 3 quartos, o valor do y é positivo. Está acima do eixo x. Se eu pego o valor de x maiores que 3 quartos, o valor do y tem que ser negativo. Então, já sei o estudo de sinal disso aqui. Então, é esse termo aqui, como que se comporta o sinal dele? Bom, se eu pego o valor de x menor que 3 quartos, ele dá positivo. Se eu pego maior que 3 quartos, ele dá negativo. Então, eu já sei como se comporta o sinal desse termo e como se comporta o sinal desse termo. Agora, eu quero saber o que acontece com o produto dos dois, para saber quando ele vai dar negativo, ou menor ou igual a zero. O que eu posso fazer é uma tabelinha. Uma tabela em que eu coloco aqui os termos que eu estou estudando. No caso, vai ser x menos 2. O outro termo vai ser 3 menos 4x. E o que acontece com o produto deles em determinados intervalos. Eu coloco todas as raízes que apareceram, que são os valores que zeram essas expressões, que no caso aqui é onde corta o eixo x, que é 2 e 3 quartos, em ordem crescente. 3 quartos é menor do que 2. Então, vai aparecer aqui 3 quartos e 2. É como se aqui tivesse uma reta real, onde aqui está o 2, aqui está o 3 quartos. E aí eu transcrevo para cá o meu estudo de sinal. Na primeira linha, eu vou transcrever o estudo de sinal que eu fiz para essa expressão. E eu observo que antes do 2, ela é negativa. E depois do 2, ela é positiva. A expressão de baixo, que é o 3x menos 4, antes do 3 quartos, ela é positiva. E depois do 3 quartos, ela é negativa. E aí eu sei o que acontece com o produto agora. Quando eu vou fazer essa multiplicação aqui com valores de x menores que 3 quartos, o primeiro termo fica negativo e o segundo fica positivo. Quando eu fizer o produto, vai ficar negativo. Quando eu trabalhar essa expressão aqui com valores de x entre 3 quartos e 2, os dois ficam negativos. Consequentemente, a multiplicação vai dar um número positivo. E quando eu pego um valor de x maior que 2, a primeira fica positiva e a segunda fica negativa. Consequentemente, a multiplicação vai ficar negativa. Qual que é a pergunta? Quer saber quando dá negativo ou zero. Quando dá negativo ou zero. Então, a solução vai ser qualquer valor de x pertencente a R para dar negativo, desde que ele esteja antes do 3 quartos, que a gente pode escrever assim, x menor que 3 quartos, ou que ele esteja depois do 2, ou x maior que 2. Como eu quero menor ou igual a zero, eu posso incluir aqui o 3 quartos. Tem que incluir o 3 quartos e incluir o 2. Então, essa é a resposta dessa equação, em que eu fiz uso de uma análise gráfica para conseguir uma análise algébrica em relação aos sinais das expressões. E essa expressão vai ser verdadeira quando? Quando eu pegar valores de x menores que 3 quartos ou quando eu pegar valores de x maiores que 2. Nesses dois intervalos, o resultado dessa multiplicação vai ser sempre menor que zero ou vai ser sempre negativo. Então, esse é um exemplo de uso do gráfico para a resposta de uma expressão algébrica. Isso aqui é chamado de inequação produto. Inequação produto. A gente tem também as inequações quociente, que são frutos de divisões, como por exemplo essa aqui da letra B. Eu tenho aqui a divisão de duas expressões de primeiro grau. Dessa expressão aqui, 5x mais 1, e dessa expressão aqui,
1 menos x, que eu posso associar com duas retinhas, separadamente, sem pensar na divisão, e depois eu estudo o sinal delas juntas. Então, vou associar a parte de cima a uma retinha y igual a 5x mais 1. Que a gente sabe que é uma retinha porque é uma expressão do primeiro grau. Eu sei onde ela corta o eixo y, que vai ser no 1, e o eixo x vai ser quando o y for 0. Quando o y for 0, o x vai ficar 5x mais 1 igual a 0, ou 5x igual a menos 1, ou x igual a menos 1 quinto. Então, aqui é o valor onde corta o eixo x. Como é que vai ser essa reta? Eu já sei que é uma reta crescente, uma reta assim, porque o valor que multiplica x é positivo. E ela corta o eixo x. Ela corta o eixo x no ponto menos 1 quinto, aqui assim, e o eixo y no ponto 1. Então, ela é mais ou menos assim, ó. Ela corta aqui no menos 1 quinto e aqui no 1, que é o valor onde 0x. Essa é a representação gráfica da reta y igual a 5x mais 1. Por que a gente fez a representação gráfica? Porque eu consigo estudar o sinal. Eu observo aqui que se eu pego valores de x maiores que menos 1 quinto, o resultado do y vai ser positivo. O resultado do y vai ser positivo. Ou o resultado dessa expressão vai ser positivo. Se eu pego menores que menos 1 quinto, o resultado vai ser negativo. Então, já tenho o estudo do sinal observando o gráfico dessas partes de cima. Já sei quando dá positivo e quando dá negativo. Vamos fazer o estudo do sinal agora da segunda expressão, da que está embaixo. Que seria uma retinha y igual a 1 menos x. Já sei que é uma reta decrescente, que o que multiplica x é negativo. Sei que ela corta o eixo y no 1. E vou descobrir aqui onde ela corta o eixo x, que é quando o y for 0. Quando o y for 0, 1 menos x vai ser igual a 0. Menos x vai ser igual a menos 1, x igual a 1. Então, já sei que ela corta o eixo x no ponto 1. Então, é uma reta decrescente. É uma reta decrescente que corta o eixo x no ponto 1 e o eixo y no ponto 0. E o eixo y no ponto 1 e o eixo x no ponto 1 e o eixo y no ponto 1. Então, é uma reta decrescente assim, ó. Passa aqui no 1 e passa aqui no 1. O que eu observo analisando o gráfico dessa reta? Que se eu pego valor de x maiores que 1, o resultado fica negativo. Maior que 1, o resultado fica negativo. E se eu pego valor de x menores que 1, o resultado fica positivo. Então, já consigo aqui fazer o meu quadro para estudar o sinal. A expressão de cima, 5x mais 1. A expressão de baixo, 1 menos x. E a divisão, que é o que eu quero estudar de fato. Faço aqui o meu quadro. Disponho as raízes que apareceram, que é onde corta o eixo x, em ordem crescente. No caso aqui, menos 1 quinto é menor. Menos 1 quinto. Depois vem a 1. Lembrem que isso aqui é como se fosse uma reta real, né, que estivesse passando aqui. Esse aqui é o menos 1 quinto, o 0 estaria aqui no meio, o 1 estaria depois. E aí eu disponho agora o meu estudo de sinal. O meu estudo de sinal me diz que nessa aqui, 5x menos 1, que é o que eu estudei nesse gráfico, antes do menos 1 quinto. Antes do menos 1 quinto é negativo. Depois do menos 1 quinto é positivo. Positivo, positivo. Essa aqui, antes do 1 é positivo. Antes do 1 seria daqui. E depois do 1 negativo. E agora eu já sei como se comporta o sinal dessas duas expressões em cada intervalo numérico, para saber o que acontece com o sinal da divisão. Se eu tomo valores de x aqui antes de 1 quinto, a parte de cima fica negativa e a parte de baixo fica positiva. Consequentemente, a divisão vai me dar um resultado negativo. Se eu faço essas contas aqui com valores entre menos 1 quinto e 1, os dois ficam positivos. Consequentemente, a divisão fica positiva. E se eu tomo valores de x maiores que 1, a de baixo fica negativa. Então, fica negativa. O que eu quero saber? Quando é menor ou igual a zero, ou quando é negativa. Vamos pegar quando é negativa primeiro, depois a gente pega o igual. Ela é negativa nesse intervalo aqui, daqui para trás, e nesse intervalo aqui, daqui para frente. Antes do menos 1 quinto e depois do 1 quinto. Só que eu quero saber quando é menor ou igual a zero. Ela vai ser igual a zero quando a parte de cima der zero, quando o numerador der zero. Lembrando que a parte de baixo nunca pode dar zero, nunca posso incluir a raiz. Então, ela vai dar zero quando esse termo aqui dá zero, que no caso, no menos 1 quinto. Eu vou incluir aqui o menos 1 quinto na minha resposta. Porque eu quero saber quando dá menor ou igual a zero. A parte de baixo não pode dar zero, então eu não posso incluir um na resposta. Então, a solução vai ser... Isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade quando eu tomar valores de x menores que 1 quinto,
que menos 1/5, desculpem, no caso menores ou iguais, ou valores de x maiores que 1 e não posso incluir 1. Então são nesses dois intervalos aqui que eu tenho essa expressão sendo verdadeira, essa divisão aqui sendo menor ou igual a zero. Bom, então nós vimos exemplos de duas inequações em que a gente fez o uso da expressão gráfica, das expressões que estão lá dentro, para poder responder uma inequação mais geral. Essa outra aqui, ela tem uma característica que as outras não tinham. As anteriores eram menores que zero, né? Ou seja, o segundo membro era igual a zero. Em inequações é sempre interessante que você tenha o segundo membro igual a zero. Por quê? Porque uma pergunta se algo é maior ou menor que zero é muito mais simples de responder, porque se algo é maior ou menor que menos 3. Porque se é maior ou menor que zero, se resume a responder se é positivo ou negativo. Basta um estudo de sinal, que é o que a gente fez anteriormente. Maior ou menor que menos 3 envolve uma análise quantitativa que é muito mais complexa. Então, quando você tem uma equação em que o segundo membro não é igual a zero, o que é sugerido fazer é você passar para o lado de lá com o sinal trocado. Então, essa equação aqui pode ser equivalente à equação 3x menos 2 sobre 1 menos x, passo para o lado com o sinal trocado, mais 3 menor ou igual a zero. Agora sim, a gente somou 3 dos dois lados e ela ficou dessa forma. Eu posso converter essa inequação numa inequação quociente, tirando um mínimo múltiplo comum desse lado. O mínimo múltiplo comum entre x menos 1 e 1 vai ser x menos 1. Então, ela vai ficar igual a 1 menos x, né? 1 menos x, que dividido por 1 menos x dá 1, vezes 3x menos 2 dá 3x menos 2. 1 menos x dividido por 1 dá 1 menos x, vezes 3 vai ficar mais 3, que multiplica 1 menos x. Então, só tirei o mínimo múltiplo comum, menor ou igual a zero. Vou resolver aquela parte de cima ali, para simplificar a inequação. Então, vai ficar 3x menos 2, mais, distribuindo no parênteses, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 3x sobre 1 menos x menor ou igual a zero. Ou, a parte de cima aqui ajudou a gente, sumiu com a parte de x, a equação vai ficar mais simples. Em cima vai ficar igual a 1 sobre 1 menos x menor ou igual a zero. Então, essa inequação do início e essa inequação que a gente conseguiu aqui, elas são equivalentes. Significa que elas têm a mesma resposta. Tanto faz você responder a de cima quanto de baixo. A de baixo é muito mais simples, porque a gente fez operações aqui até ela ficar bem mais simples. Observem que essa equação é uma equação tranquila. Por quê? Porque a parte de cima eu já sei qual é o sinal. Ele não muda de sinal. 1 é sempre positivo. O que pode mudar de sinal é a parte de baixo. E aqui que eu preciso saber quando é positivo e quando é negativo. Então, a parte de cima eu já sei que ela é sempre positiva, não precisa só estudar. O que vai mudar de sinal é a parte de baixo. Como que ela vai mudar de sinal? Deixa eu ver. Deixa eu associar isso a uma retinha. É uma retinha decrescente que corta o eixo y1 e vai cortar o eixo x quando o y for igual a zero. Quando o y for igual a zero, vai ficar igual a 1 menos x igual a zero, vai ficar x igual a 1. Então, ela é uma retinha decrescente que corta o eixo x no 1 e o eixo y no 1 também. Então, é aquela retinha que a gente já fez anteriormente. Corta aqui no 1 e aqui no 1. Essa aqui é a retinha y igual a 1 menos x. 1, y igual a 1 menos x. Observo que antes do 1 ela me dá valores positivos e depois do 1 ela me dá valores negativos. Só observando o gráfico. É o 1 aqui que faz essa divisão entre positivo e negativo. Como a parte de cima da inequação é sempre positiva, o que vai mudar o sinal é a parte de baixo. Eu quero saber quando ela é menor ou igual a zero. Quando a parte de baixo é menor que zero, quando o x for maior que 1. Então, a solução vai ser todo valor de x real, desde que ele seja maior que 1. E observem que, apesar de estar pedindo aqui menor ou igual a zero, ela nunca vai ser zero. Por quê? Porque a parte de cima nunca vai ser zero e a parte de baixo não pode ser zero. É por isso que eu não posso incluir o 1 na resposta. Não posso colocar aqui maior ou igual a 1, porque senão vai zerar. A parte de baixo vai ficar 1 sobre zero, que não pode acontecer na matemática. Então, a única solução para essa expressão são os valores de x, as únicas soluções são os valores de x maiores que 1. Então, sempre que você tiver no segundo membro um termo que não é zero, você passa ele para cá com o sinal trocado,
faz a operação para você converter ela num outro tipo de equação mais simples de resolver. Se forem expressões do primeiro grau, você consegue associar com uma retinha e fazer o estudo de sinal como a gente fez nas anteriores. Vamos tomar aqui mais alguns exemplos. Expressões que podem aparecer nas equações e elas às vezes são mais simples do que a gente imagina. O que a gente faria aqui no automático seria distribuir esses termos, ou aplicar aqui o cubo, né? Que faria o cubo do primeiro, usando o produto notável. Mais 3 vezes o cubo, o quadrado do primeiro, mais o segundo. Tem uma expressão que você vai desenvolver isso, vai ficar uma expressão grandona no terceiro grau, e vai ficar muito difícil você estudar quando ele é maior que zero. No entanto, se você resiste a essa tentação de desenvolver aquela expressão ali de potência, percebam que aqui dentro eu tenho uma expressão no primeiro grau, eu tenho uma retinha, que está sendo elevada ao cubo. Quando eu elevo algo ao cubo, eu não mudo o sinal dela. O que eu mudo é a quantidade. Né? Se der positivo e elevar ao cubo, vai ficar um número maior e positivo. Se der negativo, vai ficar um número menor e negativo. Então, se eu souber o sinal dessa expressãozinha aqui dentro, eu sei o que acontece com tudo. Pelo menos em termos de sinal. Em termos de quantidade, quando eu elevar ao cubo, vai aumentar. Mas em termos de sinal, não. Então, se eu estudar o sinal só do que dá aqui dentro, só do y igual a 3x menos 2, eu sei o que acontece com o sinal disso. Eu sei que quando esse termo inteiro vai ser maior que zero, ou vai ser positivo. Então, esse termo que eu posso associar com uma retinha, eu já sei que ela corta o eixo y no menos 2. O eixo x vai ser quando o y for zero. Quando o y for zero, vai ficar 3x menos 2 igual a zero. Ou vai ficar x igual a... Passo 2 para lá, passo 3, vai ficar 2 terços. Então, já sei que é uma retinha. Essa expressão aqui, ó, posso associar com uma retinha, a expressão do primeiro grau, que corta o eixo x no menos 2 e corta o eixo y no 2 terços. É uma retinha crescente, né, que multiplica x é positivo. É uma retinha assim, ó, que corta aqui no menos 2 e que corta aqui nos 2 terços. E eu já sei que, se eu tomo valores de x maiores que 2 terços, o resultado é positivo. Se eu tomo valores de x menores que 2 terços, o resultado é negativo. Então, essa expressão aqui de dentro do parênteses, ela fica positiva ou negativa de acordo com o 2 terços. Maior que 2 terços positivo, menor que 2 terços negativo. E quando eu elevar ao cubo, não muda o sinal. Isso me permite responder quando é maior que zero. Quando ele é maior que zero, quando é positivo, ou seja, quando o x for maior que 2 terços. Quando o x for maior que 2 terços vai ser positivo, eu elevar ao cubo vai continuar positivo. Então, a solução disso aqui vai ser x maior que 2 terços. Toda vez que o x for maior que 2 terços, essa expressão aqui é maior que zero. Outra expressão aqui que está sendo levada no caso aqui é a 6. Faz diferença aqui não só a quantidade, porque elevado a 6, elevado a 3 vai mudar a proporção, mas vai mudar também o sinal, porque isso aqui é uma potência ímpar, essa aqui é uma potência par. Numa potência par, independente do sinal que der aqui dentro, quando eu levar a sexta, ele vai ficar positivo. Eu estou operando aqui com sinais, quero saber o que acontece com sinais. Então, não importa o que acontece aqui dentro. Quando eu elevar a sexta, fica positivo. Então, a questão aqui, quando que isso aqui é maior que zero? Bom, ele é maior que zero sempre, com exceção da raiz, que vai dar exatamente igual a zero. Com exceção da parte em que isso aqui vai dar zero, que vai ser quando x for igual a 3 quartos, né? Quando x for exatamente igual a 3 quartos dá zero, qualquer outro valor que eu tiver, se der positivo elevado à sexta, continua positivo. Se der negativo elevado à sexta, continua positivo. Vai ser sempre continuar maior que zero. Então, com exceção da raiz, isso aqui é sempre maior que zero. Então, a solução seria qualquer valor real menos o 3 quartos. O 3 quartos é a única que faz isso aqui não ser verdadeiro. Então, uma solução que a gente faz analisando só ali a potência. Vamos ver mais um exemplo aqui nessa letra F. 2x mais 1 elevado à quinta. Então, elevado à quinta vai depender do sinal lá de dentro. Eu quero saber quando isso aqui dá negativo. Vai dar negativo quando a parte de dentro for negativa. Quando eu elevar a quinta, vai continuar negativo. E a parte de dentro, ao invés de eu desenvolver essa quinta potência e gerar uma expressão do quinto grau, eu posso dar só isso aqui, ó. Eu sei que ele vai ser uma retinha, 2y igual a 2x mais 1. É uma retinha crescente. Corta o y no 1 e vai cortar o x quando o y for zero. Quando o y for zero, vai ficar 2x mais 1 igual a zero, ou 2x igual a menos 1, ou x igual a menos meio. Então, ela corta o x no menos meio, é uma retinha
crescente e corta aqui no 1 e aqui no menos meio. Então, uma retinha assim. Ó. Aqui no menos meio, corta o x no menos meio e aqui no 1. Observando essa reta, eu vejo que antes do menos meio, o resultado do y é negativo, depois do menos meio positivo. Então, já sei responder isso aqui. Quando esse termo aqui vai ser negativo? Quando o x for menor que menos meio. Né? Quando eu pegar valores de x menores que menos meio. Esse termo aqui vai ficar negativo. Quando eu levar aqui, então vai continuar negativo. Eu não posso incluir o menos meio, porque eu quero que seja só menor que zero. Não quero que seja menor ou igual a zero. Então, a solução vai ser valores de x reais, desde que eles sejam menores que menos meio. Nesse intervalo aqui, essa expressão é verdadeira. Essa expressão é negativa ou é menor que zero. Vamos fazer mais alguns exemplos. Eu tenho aqui x menos 4, x menos 2 elevado à quarta menor que zero. Percebam que, independente do sinal que der aqui dentro, quando eu levar a 4, isso vai ser maior que zero, vai ser um número positivo, não vai ser menor que zero. Então, quanto que isso aqui vai ser verdadeiro? Se der negativo, elevado a 4 fica positivo. Se der positivo, elevado a 4 fica positivo. Então, isso nunca vai ser verdadeiro. Não tem nenhum valor que faz isso aqui ficar menor que zero. Então, a única... Não tem solução, porque não quer saber do zero, né? Então, a solução é o conjunto vazio. Essa expressão aqui nunca vai ser verdadeira. Independente do valor de x, isso aqui nunca vai ser menor que zero. Não pediu menor ou igual, pediu só menor que zero. A letra H. Eu tenho aqui 3 menos 5x elevado à sétima, maior que zero. Então, quando isso aqui for positivo, elevado à sétima vai continuar positivo, vai aumentar só a quantidade, mas o sinal não muda. Então, basta eu estudar o sinal daqui de dentro, dessa expressãozinha do primeiro grau. Y igual a 3 menos 5x. Que eu posso associar com uma reta, eu posso também operar de forma algébrica. Eu quero saber quando que esse termo aqui, ó, é maior ou igual a zero. Porque essa expressão é equivalente a essa. Por quê? Porque o sinal a sétima não vai alterar o sinal, vai alterar só a quantidade. Então, eu posso converter o resultado dessas duas equações aqui vai ser igual. Eu posso fazer o gráfico e responder graficamente, eu posso responder algebricamente nesse caso aqui. E se eu diminuo 3 dos dois lados, vai ficar menos 5x maior ou igual a menos 3. Eu passo 5 dividindo, vai ficar menos x maior ou igual a menos 3 quintos. E multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu tenho que vai ficar x, ao invés de ser maior ou igual, menor ou igual a 3 quintos. É nesse intervalo aqui que essa expressão é verdade. Quando for igual a 3 quintos dá zero, ele quer que seja zero também, maior ou igual a zero. E quando for menor que 3 quintos, isso aqui de dentro vai ficar positivo, consequentemente, quando levar a sétima, vai continuar positivo. Essa outra expressão aqui, 4x menos 5 elevado ao quadrado. Eu quero saber quando isso é positivo ou zero. Quando isso é maior que zero. Maior ou igual a zero. Bom, maior ou igual a zero, maior que zero vai ser sempre. Igual a zero vai ser na raiz. Então, qualquer x real, percebeu? Qualquer número que eu substituir aqui e fizer essa conta, ela vai ser, independente do sinal que der aqui ao quadrado, vai ficar positivo. E quando for zero, pode ser maior ou igual a zero. Então, qualquer real satisfaz. As soluções aqui são todos números reais. Todos os números reais fazem essa expressão ser verdadeira. Faz essa continha aqui ficar um número maior ou igual a zero, se no caso for em cima da raiz. E a última, 8 menos 2x elevado à quarta menor que zero. Bom, quando eu elevar algo à quarta, ele vai ficar positivo. Então, menor que zero não vai acontecer nunca, né? Porque se der negativo aqui, a quarta vai ficar positivo. Então, não vai ser nunca menor que zero. Igual a zero pode. Aqui, como é menor ou igual a zero, deixa eu olhar quando vai dar igual a zero. Quando isso aqui vai ficar igual a zero? Ó. Se com menos 2x foi igual a menos 8. Quando menos x foi igual a menos 4. Quando x foi igual a 4. Então, a única possibilidade dessa expressão aqui ser verdadeira é no 4, que faz dar exatamente igual a zero. Menor que zero nunca vai acontecer. Então, a única solução é o 4. É o único número que satisfaz essa expressão aqui.
Bom, o que eu queria trabalhar em termos de inequação era isso. Eu vou colocar uma lista de exercícios referente a essa matéria. Em relação aos conjuntos numéricos, que é o do início lá da nossa aula de hoje, eu vou colocar eu vou colocar uma sugestão de vídeos em que trabalham essa parte mais elementar de forma mais demorada. Tem vídeos, tem cursos completos muito bons na internet. Vou sugerir lá na lista de exercícios. E tem também aquele livro que está lá na bibliografia, que o capítulo 1, eu vou indicar ele lá na lista de exercícios. O capítulo 1 basicamente é uma abordagem, é uma revisão muito rapidinha, mas bem feita, de números. E aí na próxima aula a gente continua com as funções do segundo grau e as inequações associadas a ela.